O tema que aqui me foi conferido, tutela de evidência, os aspectos críticos no Código de Processo Civil. Eu gostaria de iniciar a minha fala compartilhando com vocês uma situação curiosa que aconteceu comigo recentemente. Eu chegando no meu escritório, fui entrar no elevador, né, elevador lotado, aquela coisa, aí veio um motoboy, né, com um mochilão nas costas, veio correndo, aí só tinha uma vaguinha que cabia a ele, ele se estacionou lá, né, com aquela caixotona nas costas, entrou no elevador, e quando o elevador falou, ele falou uma coisa assim, mais ou menos essas palavras, abre aspas, hoje em dia está todo mundo com pressa sem saber por quê. Aí eu olhei para o lado, gente, esse cidadão que representa a soma do homem com a máquina, está falando uma coisa dessa, né? Está todo mundo com pressa sem saber por quê, realmente a coisa está muito esquisita mesmo, um motoboy está estranhando a pressa humana. Então isso me chamou a atenção, por quê? Porque realmente hoje em dia temos pressa sem saber por quê. Temos pressa, às vezes você está num dia tranquilo, né? Você está indo ao fórum fazer uma carga, ou o que seja, você fica com pressa. Você está aguardando um sanduíche no Subway, você está com pressa. Né? Você está aguardando, um prato num restaurante, você está com pressa. Não sei se isso é em função aí dos nossos dias atuais, né? Das aplicações. Hoje nós terceirizamos o nosso intelecto, né? Temos aplicativos para tudo, né? Outro dia, comemorando o aniversário de 1 ano com a minha esposa de casamento, num restaurante bacana aqui de BH, e vimos 3, 4 casais em outras mesas, todos com o celular na mão, né? Eu estou assim, será que eles estão namorando, né, pelo WhatsApp, ali um de frente pelo outro, né? Certo é que a nossa noção, né, do tempo mudou muito, né, de hoje, né, em relação a 10, 15 anos atrás. Melhor dizendo, a nossa noção de espaço-tempo hoje está muito abreviado. As nossas 24 horas parecem que duram 3, 4. Você acorda e quando vê, já chegou a hora de dormir. Eu estou falando isso com os senhores por quê? Porque essa reflexão tem tudo a ver com os nossos estudos de processo, né? Com a nossa vida jurídica. E todo mundo aqui certamente percebe isso. Você ajuiza uma ação se o cliente no dia seguinte pergunta se o juiz já deu a sentença. Certamente que não, né? E temos uma mistura, inclusive, de dois conceitos muito utilizados aqui no processo, que é da urgência e da celeridade. Hoje não pensamos que são conceitos totalmente diferentes, tem posicionamentos diferentes no processo, a urgência e a celeridade. Certo que tudo hoje é urgente, mesmo que seu caso não se enquadre numa tutela de urgência. É uma reflexão inicial que eu gostaria de fazer, porque tem cabimento direto com o meu tema. Vejam, eu nem vou aqui falar de celeridade e efetividade, que está lá na exposição de motivos desse novo código, não é? E também está nas normas fundamentais, que o professor Wellington Luzia irá tecer seus comentários aqui. Mas, a rigor, eu entendo que essa celeridade e efetividade que justifica a criação desse código é, por deveras, retórica, né? Porque os códigos anteriores também, em suas exposições de motivo, também previam celeridade e efetividade. Nas minhas pesquisas, a mesma coisa constatamos nos códigos de processo civil da América Latina, da Europa. Então, isso não é nem um pouco novo para a gente, né? Mas o de novo que eu posso perceber nesse novo código é a consagração do direito jurisprudencial, né? A consagração do direito jurisprudencial, judicial, comolização do direito, o que seja. Certo é que o artigo 927 desse novo código, sem dúvida alguma, fez uma amarração integral com todos os métodos de uniformização de jurisprudência do nosso código. E vejam, o meu tema aqui de hoje, que é a tutela de evidência, artigo 311, o inciso 2º vai tratar exatamente disso, vai tratar exatamente de sendo, ou como sendo direito evidente, aquele direito sumulado, ou aquela tese sumulada, ou objeto de um acordo em recurso repetitivo, por exemplo. A tutela de evidência, ela está inserida no artigo 311, então somente. E até fazendo aqui uma reflexão, né, da inserção desse artigo no novo código, eu trago aqui 2 grandes processualistas da história do nosso país,
para explicar um pouco por que nós chegamos nesse ponto. Marinoni e Luiz Fux. Marinoni faz uma reflexão que tem muito a ver com essa reflexão inicial do motoboy, que eu acabei de contar aqui, que é a ideia de inversão do ônus do tempo. Falamos muito no nosso dia a dia sobre inversão do ônus da prova, né, nas relações consumeristas, mas Marinoni levantou essa bola, juntamente com outros processualistas, sobre a inversão do ônus do tempo. O que ele queria dizer com isso? Vejam, tradicionalmente, temos o autor, por meio da petição inicial, deduzindo pretensão, e dali se inicia o iter procedimental, audiência de conciliação, contestação, saneamento, produção de provas, audiência de instrução, não é isso? Sentença, saltamos para a fase recursal, se for o caso, depois da fase recursal, trânsito em julgado, cumprimento de sentença. Vejam, temos duas grandes etapas, que é o acertamento do direito e a satisfação do direito. Marinoni diz o seguinte: o autor que tem razão, vejam, ele usa essa expressão, autor que tem razão, muito utilizada também por Ovídio Batista. O autor que tem razão, ele tem que suportar o ônus do tempo procedimental para ver o seu direito satisfeito 5, 6, 7, 8 anos depois. E o réu estaria numa posição cômoda, aguardando o dia, né, da sua execução. Tá? Então, o que ele pensava? Eu até indico a obra, Antecipação de Tutela, publicação 1992, e teve outras republicações. Temos que inverter o ônus do tempo, entregar ao autor de início a tutela pretendida e transferir para o réu o ônus da sua defesa, para lá no final lutar pela improcedência dos pedidos e, se for o caso, buscar perdas e danos. Então seria uma revisão geral, né, do sistema da ordinariedade procedimental que estamos acostumados. Mas vejam a expressão que eu utilizei: autor que tem razão. Autor que tem razão. Luiz Fux, por sua vez, também se vale das lições de Marinoni, né, esse incômodo, né, da doutrina tradicional com relação ao decurso do tempo que o procedimento jurisdicional gera. Ou seja, há aqui uma atribuição de culpa, né, me desculpem pela expressão, ao procedimento e não à jurisdição. É o procedimento que é culpado pela demora e não o serviço público jurisdicional. Tá? Mas Luiz Fux propõe mais uma reflexão na sua obra Tutela de Segurança e Tutela de Evidência. Vejam bem, olha o que ele propõe. Se num mandado de segurança a parte impetrante pode deduzir pretensão de tutela imediata contra o Estado, ou seja, diante de um ato ilegal praticado por um agente público, né, deduzindo pretensão fundada em direito líquido e certo. Nesse direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-produzida, pré-constituída. Então, qual que é a pergunta dele, ou o comentário dele? Se é possível o impetrante deduzir direito líquido e certo em face do Estado, por que não fazer o mesmo entre particulares? Por que não inserir isso no Código de Processo Civil? Vejam a reflexão. Há aqui uma associação de direito líquido e certo com direito evidente. Então, se o direito evidente fosse documentalmente demonstrável ab início, provado, né, por meio de prova pré-constituída, a tutela deveria ser entregue ab início, transferindo para o réu o ônus do tempo, ou seja, o réu que vai ter que se defender. Por essas razões, esse instituto da tutela de evidência foi inserido. Mas temos problemas. A tutela de evidência foi inserida nesse código, eu acredito que todos aqui já leram esse texto do 311 e tiveram dúvidas ou incômodos. Pelo tempo que me foi conferido, eu vou fazer alguns pontos críticos aqui para dividir com os senhores. O primeiro, na verdade, de ordem filosófica: o que é evidência? O que é evidência? Se eu fizer uma pergunta para cada um de vocês, cada um aqui vai dizer alguma coisa sobre o que é evidência. Evidência é um problema filosófico, assim como verdade, assim como justiça. É um conceito indeterminado.
E ao que parece que vai ser preenchido por quem? Pela autoridade jurisdicional, pelo juiz. Ele é que vai dizer o que é evidente e o que não é. É um autor, um processualista português, Rui Cunha Martins, tem um livro bastante interessante, chama O Ponto Cego do Direito, e ele faz um estudo sobre a evidência e diz o seguinte: a evidência é uma alucinação. Ele diz o seguinte, que no plano filosófico a evidência é uma verdade redobrada. Então, se é uma verdade redobrada, é pura alucinação. Até porque, numa relação sujeito-objeto, cada um pode enxergar o objeto de uma forma. Então, como tratar de evidência da forma como está aqui nesse novo código? É o primeiro ponto. O segundo ponto, a tutela de evidência está inserida no novo código na quadra das tutelas provisórias, artigo 294, ok? E o 294 e seguintes trata dos pontos gerais das tutelas provisórias, mas não dispõe de procedimentos. Nós temos o artigo 300, que vai tratar das tutelas de urgência. Vejam, não é de evidência. Tutelas de urgência, parte geral, não é isso? E temos o artigo 303, que vai dispor dos procedimentos da tutela antecipada, e o 305 dos procedimentos da tutela cautelar. Aí você continua lendo, chega no 311, seu cérebro entorta. Por quê? Porque o 311, que cuida da tutela de evidência, não tem disposição alguma no que tange a procedimentos. Como procedimentalizar a tutela de evidência? Como aplicá-lo? Vejam, aqui eu já estou fazendo um esforço, nem hermenêutico não, um esforço hercúleo mesmo, para tentar esclarecer isso. Vale dizer que alguns processualistas que eu tenho acompanhado estão tentando salvar esse artigo, tentando esclarecê-lo. E é aqui que chega aquilo que nos incomodamos muito, que são os puxadinhos normativos, né? É o C/C. O professor Bretas, inclusive, fala que C/C é conta corrente, né? Não é combinado com, né? Outro dia um aluno meu falou misturado. O professor, artigo tal misturado com tal. Junto e misturado, né? Então aí eu ando percebendo que alguns processualistas andam misturando, né, o artigo 311 com outros aí para tentar salvar, jogando boia mesmo. Mas não dá, eu ainda não consegui encontrar a resposta. No artigo 311, inclusive, outro problema, já vou trazer mais um. Somente os incisos 2 e 3 que permitem o deferimento de liminar pelo juiz, que é exatamente o que eu falei no início aqui, o pedido fundado em prova documental e com base em súmula, né, ou acordo de casos repetitivos, ou prova documental fundada em pedido de rei persecutório, contrato de depósito. Mas vejam que interessante, o inciso 1 e o 4º do artigo 311, né, que é o abuso de direito e apresentação de prova documental contra a qual o réu não consegue apresentar contestação séria, estou usando aqui uma expressão de Fux, esses dois incisos, o 1 e o 4º, eles não permitem liminar. Como não permite liminar, você faz o seu pedido de tutela de evidência fundado no 4º, por exemplo, o juiz não tem como dar liminar, segue o procedimento comum. Então não tem sentido algum. Então agora eu, Francisco, estou jogando a boia para a tutela de evidência. Vamos salvar esse negócio aí. Não tem como. A tutela de evidência, a rigor, ela só é aplicável mesmo para os incisos 2 e 3. Por fim, contar um casinho rápido aqui lá do escritório, prometo que eu vou finalizar. No dia 19 de março do ano passado, eu ajuizei uma ação com pedido de tutela de evidência, ou seja, no primeiro dia seguinte ao da vigência do novo Código. Pedi uma tutela de evidência fundada no inciso 4º do artigo 311. Vocês sabem quando que foi o despacho inicial dessa tutela de evidência aqui no Fórum de Belo Horizonte? No dia 18 de novembro. Então, eu tenho minhas desconfianças com celeridade e efetividade do processo, né? Na verdade, é da jurisdição, não é isso que a gente precisa. Aí tem o pior, no despacho inicial do juiz, ele diz o seguinte: indefira a tutela de evidência postulada pelo requerente, haja vista não ter atendido os requisitos, ponto. 2 linhas, não fundamentou. De cara já é uma decisão nula. Artigo 489, parágrafo 1º, beleza. Mas segundo, tutela de evidência não tem requisito, não. Não tem requisito, dispensa urgência.
basta um enquadramento nos incisos do artigo 311. O que ele poderia ter feito é o seguinte: não há como atribuir ou deferir a tutela imediata postulada pelo autor, haja vista que o inciso 4º não permite eliminar. Aí o que ele fez? Marcou a audiência de conciliação, que inclusive aconteceu ontem. Então, finalizando a minha fala aqui, são essas as pequenas considerações sobre a tutela de evidência. É um tema que me é muito caro, eu tenho estudado isso já há 4, 5 anos, inclusive publiquei esse ano um livro pela editora Fórum, Tutela de Evidência, Teoria da Cognição e Processualidade Democrática. Então, fica o convite aos senhores para a leitura desse livro. Lá eu faço um aprofundamento do tema sobre o marco teórico, sobre a matriz da processualidade democrática. Mais uma vez agradeço ao professor Carlos Henrique pelo valioso convite, agradeço a todos os senhores pela audiência e estou aqui à disposição para trocarmos ideias, o que for necessário.